abraço, né? Eu já estou com saudade. Eu choro muito, irmãos, mas não é porque eu sou uma pessoa amargurada, não. É porque Deus quebrantou o meu coração. Aleluia. E você não sabe, até chegar aqui, o processo muito grande, né? Quando, no finzinho agora de novembro, eu disse para a mãe Edileuza, pode dizer lá que eu não vou poder ir. Ontem foi a formatura do meu filho. Eu não tenho condições, a faculdade não encerra as aulas antes do dia 15. Não dá para ir. E ela disse, eu não aceito essa resposta. E eu digo, então vamos orar, né? E eu me alegro porque eu posso entender que nessa trajetória o Senhor já estava trabalhando. Da mesma forma que Ele está trabalhando no teu viver também, de uma forma gloriosa que talvez você não entenda. E eu me alegro porque a sua vida e a minha vida não está sob o controle de ninguém, mas do Senhor Jesus. Amém? Então eu estarei voltando para o Brasil, mas levando uma alegria muito grande. Passarei a orar muito mais por este país, por esta igreja, por este ministério, por essas mulheres, para que o Senhor abençoe, pelo pastor Francisco, sua casa e por cada um, amados. E sei que a mão do Senhor, ela permanecerá estendida sobre a vida de cada um. Amém? Abramos a palavra do Senhor, sentados mesmos. Nós vamos apenas trazer uma reflexão, porque quero compartilhar daquilo que Deus ele fez na minha vida. E está ali atrás também algumas fotos que eu gostaria que você pudesse ver. Segundo Reis, capítulo de número 13. Vamos encerrar essa festividade saindo daqui com muitas flechas, aleluia, de sonhos em nossas mãos. Amém? Glória a Jesus. Segundo Reis, capítulo 13. E o verso de número 14 em diante. Amém? Amém? Escute a leitura com atenção. Estando Eliseu enfermo, da enfermidade a qual haveria de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e, abraçando-se com ele, chorou profundamente e disse, meu pai, que será do exército de Israel? Então Eliseu lhe disse, levanta, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse Eliseu a Jeoás, prepara o arco. E ele o fez. Então Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais o profeta, atira. E ele atirou. E prosseguiu falando, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse ainda, toma outras flechas. E ele as tomou. Então disse Eliseu ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pai, nós te glorificamos e te enaltecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e muito mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E te louvamos porque nós sabemos que esta noite, antes mesmo que pudéssemos estar aqui, o Senhor já havia preparado algo especial para as nossas vidas. Então nessa noite nós queremos simplesmente te agradecer. Porque nós sabemos que aquilo que está no teu coração será realizado. Os teus projetos não poderão ser revogados. Porque aquilo que o Senhor determina, homem algum pode invalidar. E eu te peço, meu amigo Espírito Santo, uma vez mais nessa noite, fale conosco. Porque se o Senhor não falar conosco, de nada adiantará as palavras do homem, não invadem o nosso coração e não nos alimenta. Mas basta uma palavra vindo da tua parte e ela saciará a nossa fome.
Coloca agora, Pai, os teus anjos acampados neste lugar. E leve a nossa mente cativa ao trono da tua graça. Fale conosco. Nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, o livro de Reis, ele é um livro importante, um livro de grande valia, mas é também um livro histórico. É um livro que ele traz, o nome dele já fala muita coisa, né? Livro dos reis, dos relatos dos reis de Judá e dos reis de Israel. No caso desse rei que nós vamos falar hoje, rei de Israel, rei Jeoás, que no capítulo anterior, quando nós lemos, é interessante que houve também um Jeoás e no verso anterior ele já tinha morrido, mas era um outro rei com o mesmo nome, Jeoás, porém de Judá. Este homem, ele estava muito preocupado porque Síria e Assíria e filisteus eram grandes inimigos do rei de Israel. Eles eram homens tão terríveis que a Síria e a Síria, eles tinham seus guerreiros preparados não para lutar, mas sim para matar. Os guerreiros da Síria e da Síria, eles não vinham com o propósito de saquear somente a região e levar o que tinha de bom ou de riqueza. O propósito da Síria e da Síria era de matar, era de exterminar qualquer lutador, qualquer guerreiro, qualquer batalha que houvesse, era muito sangrenta. E o povo de Israel foi muito oprimido por estas nações. E no capítulo que nós lemos, nós encontramos que o rei de Israel, mais uma vez, ele recebe uma ameaça de guerra. E ele corre para os braços do profeta Eliseu. A palavra diz aqui que Eliseu, ele estava doente. Quando nós vamos ver a biografia de Eliseu, ele já estava velho, ele estava já no final do seu ministério. Ele já tinha recebido a porção dobrada de Elias e já tinha realizado muitos milagres, mas agora estava enfermo. E o rei de Israel procura o profeta, e a palavra que nós lemos diz que quando ele chegou, ele caiu sobre os braços do profeta, e ele disse: meu pai, o que será do exército de Israel? Porque novamente eles estão sobre afronta, e eu sou o rei, e eu não sei o que fazer. E o profeta, olhando a situação daquele rei, disse: levanta, toma um arco e algumas flechas, abre a janela, olha para o oriente e atira. E a história que nós lemos diz que aquele homem pegou o arco, pegou as flechas, abriu a janela, olhou para fora de sua janela e começou a atirar. Enquanto ele estava atirando, o profeta Eliseu colocou as mãos por cima dele e o ajudou naquela tarefa e começou a profetizar. Cada flecha tinha um nome: flecha da vitória do Senhor, flecha contra os sírios, flecha, aleluia. Eu acredito que profeticamente uma flecha endereçada com nome e sentido direcionado por Deus. Aleluia. E a história diz que aquele rei simplesmente atirou 3 vezes e parou. E o profeta, ele se indignou muito e disse: olha, 3 vezes tu lutarás contra a Síria e vencerás, mas a Síria não será por todo derrotada, porque 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra. Esse é o contexto histórico daquilo que Deus ele tem para encerrar este congresso, porque eu quero lhe dizer nessa noite que em tempos de crise e em tempos de dificuldade, seja ela quais forem, financeiras, emocional, espiritual, a tua vitória e a minha vitória dependerá de nossa postura. Aleluia. Eu queria que você desse uma olhadinha para o irmão que está aí do seu lado, ou para a irmã, olhasse para ela e vê qual é a cara, da postura, o jeito que ela está aí do teu lado. Dá uma olhadinha para ele. Tem postura de vencedor quem está aí do seu lado? Não fica com medo, irmão, porque se não tiver, Jesus vai te dar postura hoje aqui. Vejamos algumas lições importantes nessa noite, amados. Aquele homem, ele chegou e ele foi logo se encurvando. E eu não posso julgar aquele homem, porque quantas vezes da minha vida eu sou do mesmo jeito.
Os sonhos estão ali, as promessas estão ali, mas a ameaça de uma